Rapaz, amados, tudo bom? Eu vim aqui hoje no Morro da Cruz, né? Lá de Santa Catarina. E olha que paisagem bonita. A minha câmera não é uma das melhores, né? Mas dá pra ver alguma coisa. Ó. Tô aqui no Morro da Cruz. Certo? E aqui no Morro da Cruz eu vou sair da onde eu tô agora porque tá ventando pra caramba. E eu queria falar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração agora, porque eu estava aqui sentado aqui meditando, olhando, né? E eu me lembrei daquelas palavras de Jesus quando ele diz para Jerusalém, 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 quantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram, né? E aí ele lança uma profecia. Então eu quero falar agora sobre as profecias, tá? Eu quero falar agora sobre as profecias. E como que funcionam as profecias? E isso aqui é uma introdução para o que eu vou falar sobre predestinação, sobre eleição, escolhidos, tá? Então isso aqui seria uma prévia do que eu vou falar, certo? Então deixa eu mudar aqui, deixa eu vir para cá. Tá ventando muito, deixa eu ver se aqui não tem tanto vento. Deu uma melhorada. Então vamos lá. Como que funciona acerca das profecias, gente? Como que funciona essa questão das profecias? Primeiro que Deus, ele é um Deus atemporal. Ele é um Deus que está acima do tempo, tá? Está acima de tudo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Então, partindo desse princípio, tá? Deus, ele conhece todas as coisas. Ele é presciente, tá? Ele já sabe quando que eu vou morrer ou se eu serei glorificado ou não. Ele já sabe de tudo. Partindo desse princípio que Deus ele é conhecedor de tudo e que ele sabe de tudo, podemos então entender como que Deus fala por intermédio das profecias, tá? Primeiro, como eu disse, né, ele é Deus, ele é atemporal. Então, Deus ele precisa se revelar, tá? E ele se revela através dos seus profetas, ok? E se revelando através dos seus profetas e as coisas acontecendo como os profetas falam, logo nós entendemos que existe um Deus e que Deus fala e que esses profetas são de Deus. Então eu tenho que seguir os profetas. Por isso que é a lei e os profetas. E quem dava a lei era Moisés, que era um profeta. Correto? E o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Tá? E Jesus como pedra de esquina, como pedra principal. Então o que acontece? Deus vai lá e revela aos profetas o que vai acontecer amanhã. Os profetas vão e anunciam o que vai acontecer amanhã. E as coisas acontecem. Agora, uma pergunta. As coisas acontecem porque o profeta falou ou as coisas iriam acontecer e Deus revelou o profeta e assim o profeta o disse? Irmãos, as duas coisas, tá? Quando o homem, no seu campo limitado de visão, que não tem um conhecimento do futuro, ele fala, e as coisas aconteceram como estava escrito, é porque ele está falando de acordo com o seu tempo. Porque, na verdade, as coisas iriam acontecer assim, dessa forma. Exemplo prático, para você poder entender, tá? Jesus, ele foi tentado, correto? Quando Jesus é tentado, é por qual finalidade que ele é tentado? Ele é tentado com a finalidade maligna de cair na tentação, cair em pecado. E desse jeito ele deixaria de ser o autor da nossa salvação, tá? Agora, havia a possibilidade de Jesus pecar, sim ou não?
Se você disser para mim que não havia, então aquilo foi um teatro. Tá? Aquilo dali não valeu de nada. Agora, se você disser para mim que havia possibilidade dele cair no pecado, aí eu vou concordar com você, porque não foi um teatro, aquilo dali foi uma verdade, aquilo dali de fato aconteceu. Tá? Por outro lado, em Isaías capítulo 53 fala que ele veria o fruto da sua obra e se alegraria. Ou seja, já estava escrito que Jesus ele iria conseguir vencer as tentações e também está escrito até acerca da ressurreição dele. Tá? Então, como que funciona esse jogo de livre-arbítrio e profecia? Funciona da seguinte maneira, gente. Deus, na sua presciência, ele viu que Jesus ele iria vencer as tentações, que ele iria morrer assim assado e que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Logo, Deus vai e revela esses acontecimentos de antemão, tá, aos profetas. Os profetas anunciam e as coisas acontecem. Há uma testificação e você entende logo que esses profetas são de Deus e que o Deus desses profetas é o Deus verdadeiro. Correto? Então Deus não interfere em nada. Claro que Deus interfere sim, gente. No momento em que ele acha que deve interferir. Ou você acha que todos os sinais, todos os gestos, né? Tudo que está lá como sombra no Antigo Testamento, ou na Primeira Aliança, são coisas que aconteceram milimetricamente feitas pelo homem. Claro que tem dedo de Deus ali nesses sinais, nessas festas que tem ali, né? Nos 7 de Deus. Claro que existe um dedo de Deus naquilo dali. Mas o fato de existir um dedo de Deus, tá? No tocante aos sinais, no tocante aos nomes, nisso, naquilo, não significa que Deus interfere todo o tempo, toda hora. Um outro exemplo prático que nós podemos citar seria o de Judas. Deus sabia que Judas iria traí-lo. Tanto é que Deus revelou a Jesus que aquele que estava sentado na mesa era o diabo. Porque todo aquele que faz a vontade do diabo é o filho dele. Porque o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Então Deus revelou a Jesus, Deus Pai revelou a Jesus que ali havia um traidor e esse traidor fez o que Deus viu o que ele ia fazer. É assim que funcionam as profecias, gente. Não tem um mistério. Claro que tem gente que tem uma certa dificuldade para entender. Parece que as coisas acontecem porque já é predestinado a acontecer. Mas, na verdade, como quando, por exemplo, Davi fala lá no Salmo 139 que Deus ele tinha escrito toda a sua vida, né, no seu livro, todos os dias, você vai dizer para mim que Deus escreveu que Davi iria adulterar. Davi, você vai adulterar, tá, Davi? Eu quero que você adultere, eu vou escrever isso aqui. Não, aquilo dali foi uma vontade de livre-arbítrio de Davi. Mas Deus viu que Davi ia fazer isso. Deus viu. E ali relatou todos os dias o que aconteceu no seu livro. É assim. E alguns recortes do que ele viu, ele vai lá e pinça para os profetas. Ele vai lá e revela o profundo e o escondido. Ele revela as coisas. Você está entendendo? É assim que Deus trabalha. Deus trabalha dessa forma. As profecias, elas são dessa forma. Aqui está ventando. Deixa eu voltar para cá. As profecias, elas trabalham dessa forma. Tá? Deus vai lá, revela para os profetas o que vai acontecer. Tá? Os profetas anunciam e no futuro as coisas acontecem conforme estava escrito e conforme os profetas falaram. E aí você tem a testificação de que esses profetas são verdadeiros profetas e que o Deus desses profetas é o verdadeiro Deus. Perfeito? E aí o livre-arbítrio ele anda de acordo com as profecias. Tá? De acordo com as profecias. E é assim que funciona, irmãos. Deus sabe se eu já vou ser salvo ou não. Deus sabe. Deus já conhece.
o futuro. Agora, eu não conheço. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer por onde? Agora, Deus já sabe se você é salvo ou não. Deus já sabe o que vai acontecer para amanhã. Você sabia que antes de eu servir o exército, eu já tinha revelado para uma profetisa, 2 anos antes, que eu iria servir o quartel? Isso foi numa vigília. Isso não estou me enganado, isso foi numa vigília. Que Deus iria me fazer servir o exército. Ó, Deus vai fazer você servir o exército. Mesmo você querendo ou não. Ele vai te colocar lá dentro. E de fato Deus me colocou lá dentro. Eu servi o exército. E irmãos, foi uma das experiências mais maravilhosas na minha vida. E muitos daqueles que serviram comigo no exército chegam para mim e falam, olha, aquele seu testemunho, aquela sua palavra, aquelas coisas que você está falando de Jesus, aquilo eu não esqueci e anos mais tarde eu servia a Jesus, cara. Eu quero agradecer a você, papapá. Deus tinha um propósito comigo ali. Então Deus, Ele sabia que eu ia servir o exército e me colocou lá dentro. Deus revelou. Ele deu uma pincelada. Tem um dedo de Deus ali? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você quer ver um outro exemplo? Jonas. Jonas, Deus queria que Jonas fosse para lá, tá? E Jonas não quis ir. Deus foi e interferiu para que Jonas fosse para lá. Mas Jonas poderia continuar temando em querer não ir. E se Jonas não fosse, Deus ia levantar outro, irmãos. Eu sei que tem muito calvinista aqui que não vai concordar comigo nisso, mas a verdade é essa. Ou você acha que Deus não iria levantar outro? Deus iria levantar. Você não vê aquela passagem de Ezequiel que fala que se o profeta não anunciar, o sangue daquelas almas vai estar na mão dos profetas? O que isso significa? Que Deus ele revela os profetas e o profeta tem o poder de falar ou não. Depende dele. Isso aconteceu com Jonas. Agora, Deus foi interferindo. Jonas foi lá e... Tá bom, eu vou fazer a tua vontade. Não adianta... Jonas, ele tinha um temor de Deus, ele tinha um temor. O problema é que ele não era sábio. Vai se esconder de Deus? Jonas. Né? Outro exemplo também é o de Pedro. Deus vai e revela a Jesus que depois que Pedro negasse 3 vezes, o galho ia cantar 2 vezes. Marcos 14, 72. Será que foi Deus que induziu Pedro a enganar, a negar Jesus? Claro que não. Você acha que foi Deus que foi lá? Vai lá, Pedro, me nega. Só para você ver que eu estou falando a verdade, vai. Não, pô. Deus, na sua presciência, viu que Pedro iria negar Jesus, revelou ao seu filho, o filho anunciou e as coisas se cumpriram. É assim. É dessa forma. E aí, partindo dessa introdução, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre predestinação, eleição, escolhidos. Certo? Que agora com essa introdução fica mais fácil você entender como que funcionam as profecias. Perfeito? Fica com essa palavra. Deixa eu voltar aqui a meditar um pouquinho, sentar, olhar essa paisagem. Tá? Não por muito tempo, porque está ventando, tá? E fica com Jesus, amado, fica com essa palavra e saiba que Deus realmente ele conhece tudo, ele sabe tudo, mas nada faz com que você também deixe de ter responsabilidades, tá bom? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Fique na paz, em nome de Jesus.